Olá, irmãos, a paz, tudo bom? Antes de ler um texto, eu quero contar uma história, como um exemplo que eu vou dar, e aí você vai meditar comigo nessa história. E aí então nós vamos para um texto bíblico, certo? Você imagina um rapaz, ele contrata uma linha de telefonia, e aí depois de um mês começa ele a olhar para as outras concorrentes e ver, nossa, essa concorrente aqui, ela é muito mais barata e tal, tem mais benefícios. Eu vou cancelar meu contrato com essa telefonia aqui e vou para outra telefonia. Aí ele chega e entra em contato lá com a operadora e fala: olha, eu quero fazer o cancelamento da minha telefonia, né, da minha linha. Aí a pessoa da retenção fala assim: não, não, você não pode fazer o cancelamento. Por que não pode fazer o cancelamento? Porque existe um prazo, né, de fidelidade, você tem que ficar um ano com a gente ainda. Aí ele fala: não, não é possível. A pessoa me disse que eu posso cancelar a qualquer momento, a hora que eu quiser. Aí a pessoa fala assim: realmente, você pode fazer o cancelamento a hora que você quiser, não há problema nenhum nisso. A grande questão é que se você fizer o cancelamento, você vai ter que pagar essa multa de fidelidade de R$ 1.500. Aí ele vai: não, peraí, mas ninguém me falou isso. Ninguém me falou isso quando eu fiz o contrato. Aí ele vai dizer assim: pois é, realmente, talvez não tenha te dito isso porque você não perguntou. Porém, se você for ler lá no contrato, está dizendo que se você fizer a contratação, assinar, você está se fidelizando com a gente. E se você quebrar esse contrato, você vai pagar uma multa de R$ 1.500. O cancelamento realmente pode ser feito a qualquer momento, mas para que você possa fazer o cancelamento, você tem que pagar essa multa. Agora você veja bem, a informação que esse cliente teve para poder fazer o cancelamento está correto. Ele realmente pode fazer o cancelamento a hora que ele quiser. Não há problema nenhum nisso. Só que existe uma outra informação que ele não percebeu, e que estava lá no contrato que ele assinou. É que se ele fizer o cancelamento, ele vai ter que pagar uma multa de R$ 1.500. E aí é aonde ele quebrou a cara. Por quê? Porque ele não leu o contrato. Você sabia que tem muita gente que tem o contrato, mas não sabe as regras do contrato? Ficam pegando textos isolados aqui, textos isolados ali, textos isolados para cá e para lá. Mas eles não sabem, de fato, a regra do contrato. E que parece até contraditório, muitas delas, mas não existe texto em contradição. O que existe é a falta de entendimento. Será que o cliente, quando ouviu da pessoa que estava vendendo o plano para ele, que você pode fazer o cancelamento a hora que você quiser, isso seria uma contradição? Não. Ele poderia fazer realmente o cancelamento na hora que ele quisesse. Só que existia mais uma outra informação que se linkava a essa. Essa informação que se linkava a essa é que dá melhor uma amplidão de visão. Quando você fica apenas com uma informação, o que acontece é que você não tem uma amplidão de visão. Você tem uma visão parcial das coisas. E quando você tem uma visão parcial das coisas e não entende a outra, a primeira impressão que fica é que a Bíblia ou tem duas ou três visões, ou então ela entra em contradição. Só que o nosso Deus não é um Deus doente mental. Ele não é um Deus de duplicidade. Ele não tem duplicidade de personalidade. Vai ficar ensinando duas, três coisas diferentes na mesma Bíblia. Um homem que não entende o que está escrito ali e, pelo seu próprio entendimento, vai ali interpretando do jeito que o nariz for apontando. Porém, olha que exemplo legal. Lá em Mateus, no capítulo 22, Jesus está falando acerca da ressurreição, correto? Aí o texto começa dizendo o seguinte, a partir do versículo
24. A partir do versículo 24, eles vão falar sobre casamento e vão falar sobre ressurreição. Olha o que diz o texto. Dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Você percebe? Eles pegaram uma verdade, só que por não conhecer a outra realidade da verdade, eles ficaram ali discutindo, meditando, debatendo, deve ser passar anos até, séculos, discutindo, e aproveitaram que Jesus estava ali e fizeram essa pergunta para ele. A lei de Moisés está correta, né? Então está passando ali de um para o outro. Uma verdade. Só que eles não conheciam a outra verdade. Jesus falou lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Esses anjos de Deus no céu, não é que nós vamos morar no céu, tá, irmãos? Nós vamos ser como os anjos de Deus no céu, que estão lá no céu. Os anjos de Deus que estão lá no céu, nós seremos semelhantes a eles, tá? Não é que nós vamos ser como os anjos de Deus lá no céu. Não é lá no céu, é os anjos de Deus no céu. Preste atenção, não é lá no céu, é anjos de Deus no céu. Os anjos de Deus que estão lá no céu, nós seremos semelhantes a ele, certo? Então, quando houver a ressurreição dos mortos, né, haverá também, né, a glorificação, e ao sermos glorificados, não haverá mais essa necessidade carnal de casamento e tudo mais. Correto? Então Jesus ele fala, olha, vocês conhecem uma parte, o que vocês falaram é verdade, mas a outra parte, que é sobre a ressurreição, vocês não sabem de nada, vocês não conhecem o poder de Deus, não conhecem as Escrituras. Então, muito cuidado quando você tem o seu contrato em mãos, mas você não lê o seu contrato. Você pode ser Jesus pode dizer para você, errado, você está 100% errado, porque você não conhece o poder de Deus e não conhece as Escrituras. Por quê? Porque você apenas leu uma parte. Você apenas leu o que muitas das vezes te mandaram você ler, mas omitiram aquilo que poderia contradizer aquilo que você está lendo. Então que você tenha a liberdade de meditar sem que você se sinta preso a uma parcela do conhecimento que você tem. Tá? Então essa responsabilidade é sua. Você que tem que tomar essa responsabilidade para você. Tá? Não existe contradição. A pessoa pode fazer o cancelamento, sim, da sua telefonia. Só que ele esqueceu que para poder fazer o cancelamento, ele vai ter que pagar uma multa de fidelidade. E por que ele não sabia disso? Porque ele apenas tinha uma parcela do conhecimento. E quando ele se deparou com a fidelidade, logo como uma informação nova, ele olhou assim, nossa, entrou em contradição. Na verdade, não entra em contradição. As informações se unem, se costuram. E aí você consegue equilibrar certinho o que está querendo dizer ali. É a mesma coisa com relação à eleição, ao livre-arbítrio e tantas outras coisas que a Bíblia fala, né? Que quando você olha no primeiro olhar parece contraditório. A Bíblia dá visão para as duas coisas. Não, a Bíblia ensina as duas coisas para que você entenda o que ela está dizendo e não para entrar em contradição. Você pode botar a Bíblia em contradição, é o diabo que faz. Ele é o pai desse negócio. Ele tentou usar a Bíblia para poder fazer com que Jesus ele pulasse do pináculo do templo. Você se lembra dessa passagem de Mateus capítulo 4, né? É o diabo que usa a Bíblia para poder ficar contradizendo, e não o Espírito Santo de Deus. Então, leia o seu contrato, para que você não seja surpreendido mais na frente por algo que você não tinha lido e logo não ficou sabendo. Amém? Fica essa palavra, em nome de Jesus.